Quem segue a Jesus não faz da caminhada cristã uma negociação e nem um show. O texto bíblico diz: depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, depois que ressuscitou dos mortos. Os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha falado. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do ser humano, do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Nesse trecho do Evangelho de João, vemos Jesus agindo com autoridade e zelo pela casa de Deus. Ele expulsa os mercadores do templo e ensina verdades profundas sobre sua própria identidade e sobre a sua missão. Através deste episódio, aprendemos 3 lições importantes para aqueles que desejam seguir a Jesus. Jesus não tolerou a comercialização do templo, pois o lugar deveria ser dedicado para a oração e adoração, e estava sendo tratado como um mercado. Essa atitude nos ensina que Deus deseja um culto sincero, autêntico, não motivado por interesse financeiro ou superficialidade. Como seguidores de Jesus, devemos buscar a santidade e a reverência na presença de Deus, não permitindo que o materialismo tome o lugar do espiritual em nossas vidas. Os judeus perguntaram a Jesus qual era a sua autoridade para fazer aquilo, e ele respondeu falando sobre a sua própria morte e ressurreição. Destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Jesus estava revelando que ele é o verdadeiro templo de Deus, o lugar onde a plenitude divina habita. Conforme Colossenses capítulo 2, versículo 9, em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Para quem segue a Cristo, isso significa confiar na sua autoridade e na sua promessa de vida eterna. Ele tem poder sobre a morte e sobre o futuro, e isso nos dá segurança para viver pela fé. O texto encerra com uma afirmação forte. Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Isso nos lembra que Deus vê muito além das aparências. Ele conhece nossas intenções e motivações. Seguir a Jesus não é apenas admirar seus milagres ou buscar benefícios, mas entregar o coração a Ele, com sinceridade e arrependimento, confessando pecados. Continuo seguindo a Jesus, porque conheço os perigos do meu enganoso coração.